Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, a família de vocês. Obrigado por estar conosco em mais uma narrativa politicamente incorreta. E hoje é o vídeo número 8 da série Do Coração dos Pais aos Filhos. Claro que todas as séries estão interligadas e essa série, de modo específico, nós estamos falando dessa necessidade desse relacionamento, desse retorno, desse relacionamento entre pais e filhos, porque é um dos sinais que marca a volta de Jesus Cristo e ao mesmo tempo, toda essa confusão que nós estamos vivendo nesses dias, toda essa confusão global devido a essa nova doença, todas essas ações políticas, todo esse movimento agindo de modo contrário, tentando separar as gerações, tentando criar uma série de problemas entre pais e filhos, além dos que já existem. Mas a nossa missão, nós cristãos, os judeus cristãos, é lutar contra isso, Lutar contra isso, agir na contramão desse movimento e trabalhar para que os relacionamentos sejam restaurados. E de modo especial, os relacionamentos dentro da família e os relacionamentos entre pais e filhos. É uma tarefa difícil. Nós precisamos da intervenção de Deus, o Deus de Abraão, o Deus que é pai, o Deus que chamou Abraão para que a bênção que esteve sobre Abraão e que está sobre Abraão, o amigo de Deus, seja estendido para todas as famílias. Então essa é a minha e a sua responsabilidade. E nesse vídeo número 8, nós queremos falar rapidamente sobre o tema paternidade e serviço. Paternidade, a verdadeira paternidade, envolve servir os nossos irmãos e os nossos amigos. Jesus Cristo disse que não há amor maior do que dar a vida pelos próprios amigos, Então, o que é exatamente isso, Claro que nós sabemos, mas apenas para reforçar aquilo que com certeza Deus tem falado ao seu coração, falado para a sua família, falado na sua comunidade. E nós vamos usar o trecho do capítulo 13 do Evangelho de São João. Então, lembrando que a gente precisa compreender bem o contexto, para poder aplicar qualquer realidade bíblica para os dias de hoje. E compreendendo corretamente o contexto em que as palavras estão, não nos enganaremos nesses dias de grande engano e não seremos enganados também, Porque com certeza você já percebeu que a prática de utilizar passagens bíblicas fora de contexto tem sido cada vez maior, tem sido cada vez mais forte, É nesse contexto que falsos mestres, que falsos profetas surgem, se permanecem, criam força. Então, dentro do contexto ali do capítulo 13 de João, é a passagem do lava-pés, da famosa passagem conhecida como cerimônia do lava-pés. Ali no capítulo 13, especificamente no versículo 12, Jesus Cristo, ao lavar os pés, ao dizer que ia lavar os pés dos seus 12 apóstolos, dos seus 12 discípulos, há toda aquela situação de resistência, de Pedro, de alguns, e Jesus Cristo disse que eles não iam compreender mesmo aquilo que estava acontecendo, porque ele, como mestre e Senhor, iria lavar os pés dos seus discípulos. E ele disse que posteriormente eles compreenderiam, porque se ele, sendo Senhor, lavou os pés dos discípulos, quanto mais eles, entre eles, que eram irmãos, amigos, deveriam lavar os pés uns dos outros. Então essa é a questão central ali, E o que isso tem a ver com a restauração do coração dos pais aos filhos, Infelizmente, essa ideia de autoridade eclesiástica, ela foi introduzida na igreja. Jesus Cristo nunca disse que seria dessa maneira, pelo contrário, Ele disse que no sistema do mundo, no sistema politicamente correto, os maiores dominam sobre os menores. Mas no reino de Deus, que é o sistema politicamente incorreto, do qual nós temos falado aqui no canal, não existe isso, As pessoas servem umas às outras. E Jesus Cristo disse que aquele que é maior é aquele que é o menor, aquele que serve mais. E nessa passagem do lava-pés, isso fica muito claro, Então, todo esse esforço de buscar a ajuda e o serviço aos irmãos que nós precisamos fazer nesses dias, não tem nada a ver com o contexto de autoridade religiosa, de autoridade
de leigo versus religiosos, né? Então não existe isso, né? Não está nesse contexto, né? É no contexto de servir uns aos outros, dos irmãos amigos servirem uns aos outros, né? Entre os muitos riscos que nós corremos nesses últimos dias, em relação aos muitos enganos que nós estamos vendo aí, né? É de entendermos que esse lava-pés, esse serviço, ele pode ser feito numa dimensão de autoajuda, né? De orientar as pessoas no sentido delas ficarem bem, né? Então eu entendo, eu acabo me enganando, né? Achando que eu estou servindo aos meus irmãos e aos meus amigos, ou até entre aspas, minhas ovelhas, né? Os meus discípulos, orientando-os em relação a ficarem bem, né? Acharem que tudo está tranquilo, né? Que mesmo em meio a esse contexto aonde Deus está usando, né, essa situação de caos que nós estamos vendo para exercer a sua justiça, o seu juízo. Deus é um Deus de juízo porque Ele é ciumento em relação ao amor por nós. Então nós acabamos nos enganando no sentido de que lavar os pés uns dos outros é dar alguma orientação, é dar alguma direção para alguém, é fazer um atendimento social, né? Claro que todas essas coisas elas podem ser importantes e elas podem estar no contexto de lavar os pés uns dos outros. Mas o que Jesus estava falando ali, né, estava fazendo, está muito claro, né? Então, assim, querer mudar essa realidade é muito estranho, né? Então, servir uns aos outros, lavar os pés uns dos outros é algo muito concreto, né? Então, não tem nada a ver com atribuir responsabilidade à pessoa que supostamente a gente está querendo ajudar ou fazendo alguma coisa por ela, dando algum cuidado, e muito menos transferir responsabilidade para alguém, né? Nesses dias de crise mundial, de crise econômica e política mundial que nós estamos vivendo, nós estamos vendo isso sendo transferido para dentro das instituições religiosas, né, cristãs ou não. E uma das coisas que tem sido muito comum entre essas muitas confusões que nós estamos vendo é a pessoa entender que esse serviço pode ser prestado por uma outra entidade, inclusive pelo Estado, né? E isso é um outro engano muito grave, né? Então, se o meu irmão está precisando de alguma coisa, se eu preciso lavar os pés dos meus irmãos, dos meus amigos, isso é responsabilidade minha, né? Jesus Cristo disse que nós devemos atender uns aos outros, lavar os pés uns dos outros, né? Então, não é um Estado que vai transferir algum cuidado para a pessoa que eu conheço e que eu posso atender, né? Isso é um grande engano, né? Juarez, mas esses cuidados que o Estado dá ou que alguma instituição dá é um cuidado mais social, um cuidado mais material. Infelizmente não, né? Não é só isso, né? Então nós estamos vendo aí a tendência crescente de transferir para o Estado ou para as entidades, né? Sejam dos diferentes poderes aí dos governos, transferir inclusive o cuidado emocional, né? A pessoa está sofrendo, então ela vai ser atendida na instituição tal, a criança precisa ser atendida na instituição tal, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Então não significa que nós estamos negando que as pessoas e que o sistema sem Deus não vá fazer isso, né? Claro que eles precisam fazer isso, mas nós que entendemos que fazemos parte do reino de Deus, nós temos que nos orientar a partir dos princípios que estão claros na palavra de Deus, né? Na Bíblia, independentemente de ser Antigo ou Novo Testamento, né? Jesus veio cumprir a lei. E quando as coisas estão claras em relação ao que Jesus fala, né? Quando não tem nenhuma possibilidade de interpretação, que é o caso aí do lava-pés, nós não deveríamos ter dúvidas, né? Se o nosso irmão, se o nosso amigo, se o nosso próximo precisa ser atendido, precisa ser cuidado, a responsabilidade é nossa, né? Não é do outro, né? Então que Deus nos ajude a viver isso nesses dias em que há esse movimento para afastar as pessoas umas das outras, para trazer essa falta de relacionamento entre famílias, entre parentes. Então que Deus nos ajude a sair desse discurso politicamente correto, né, que não é do reino de Deus, e nós possamos atender as pessoas, servir as pessoas, atender a esse chamado do Senhor Jesus, de lavar os pés uns dos outros. Então que Deus abençoe você, a sua família, e até a próxima, se Deus quiser.